Oi, eu sou Samuel, para quem não me conhece ainda, e quero fazer uma reflexão bem rapidinho. Esse canal é novo, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando, então pode ser que você não tenha visto os outros, mas a ideia desse canal é trazer algumas reflexões sobre a vida, sobre espiritualidade. Eu tenho algumas ideias sobre coisas que eu quero falar, mas esse feriado, ontem no caso, acompanhando aqui pelo YouTube mesmo, alguns canais, assistindo algumas coisas, eu consumo muito conteúdo do YouTube. Eu tenho acompanhado muito canais pequenos, porque como eu estou começando também, eu acho que é muito legal trocar com pessoas que estejam no mesmo momento, assim, né? E eu vi 2 vídeos de 2 canais mais recentes, 2 super queridos, assim, e dentro da sua linguagem, da sua situação, né, do seu contexto, essas 2 pessoas falaram um pouco sobre novos começos, sobre as dificuldades ou como a gente se sabota muitas vezes, né, para começar algo novo. E isso me despertou uma vontade de falar porque eu me identifiquei muito, assim, eu realmente me vi ali naquelas pessoas em muitas situações. Eu tenho a ideia de fazer esse canal à vontade, na verdade, há muito tempo, assim, mais de anos. Mas eu sempre colocava o empecilho pensando, poxa, mas eu vou falar o quê? Eu não sou especialista, eu não sou coach, eu não sou, enfim, autoridade em nenhum assunto. Tem tantas pessoas que já estudaram e que tem tanta coisa mais interessante para falar. Então, o que eu vou falar ali, com o que eu vou contribuir e tudo mais. Você é só mais um. E também confesso que, no fundo, tinha um pouco de preconceito com essa ideia da produção do conteúdo. A gente acaba sendo afetado mesmo por uma massa que olha de uma forma mais crítica. Por mais que a gente consuma muito, muitas vezes a gente olha com um olhar meio preconceituoso do tipo, ser produtor de conteúdo, tipo, não quero isso, não tenho esse sonho, ou coloca numa coisa muito grande, porque a gente atrela automaticamente a ideia de grandes números, de muito sucesso, de muitas pessoas, de muita repercussão. Não que eu não deseje isso pra cá, mas esse não é o objetivo. Então, falando um pouco sobre essa questão, essa dificuldade, eu acho que é uma coisa, cada experiência ela é muito única, mas eu acho que a gente compartilha de muitas coisas que são comuns a todas as pessoas. E uma dessas coisas é a dificuldade de começar alguma coisa, né? Se a gente parar pra pensar, obviamente, né, cada contexto é um contexto, cada pessoa tem um background, tem um ambiente, uma história de vida que pode facilitar ou atrapalhar com que ela coloque essa vontade em prática, né? É indiscutível. Mas o que eu quero dizer é que a gente mesmo acaba colocando empecilhos para fazer uma coisa que não precisa ser tão difícil. No meu caso, por exemplo, fora a primeira coisa que é a vergonha, talvez, a falta de coragem de colocar ali a cara e falar coisas mais profundas, assim, por mais que eu seja uma pessoa que me comunique bem, que tenha facilidade de me relacionar, a gente sempre tem medo da crítica, né? Então, essa eu acho que é o primeiro ponto. Mas fora isso, é uma coisa de perfeccionismo, de querer sempre fazer uma coisa muito perfeita ou esperar um momento perfeito para fazer algo. Então eu sempre pensava assim, eu não tenho equipamento, enfim, eu não tenho como fazer. Mesmo que eu tenha um telefone muito bom, esse é o detalhe, eu tenho um telefone muito bom, que eu comprei inclusive por conta da câmera. Eu gosto muito de foto e vídeo e tal, eu sou designer por formação, não atuo com isso, eu trabalho com publicidade e eu faço cinema. Então, eu aprecio muito um conteúdo bem feito, bem produzido, um vídeo bem editado. Eu gosto dessa parte, eu não tenho muito tesão em editar em si, eu manjo um pouco, mas eu não coloco muito em prática. Mas isso fez com que eu me sabotasse muito, porque eu pensava, pelo fato de saber das possibilidades e de acompanhar tanta gente boa e coisas incríveis assim, eu ficava mirando muito nisso e eu via isso e eu me olhava e eu falava, eu não tenho a técnica ainda para editar, eu não tenho a desenvoltura que eu gostaria para falar na frente da câmera, eu não tenho o conteúdo importante, então eu fui colocando empecilhos e pensava, eu vou começar quando eu puder
talvez comprar uma câmera, ou pensei, não, o celular já resolve, mas aí eu ficava pensando, o microfone. Então, eu sempre ficava achando um empecilho. E, cara, se você vê, tem gente que começa com muito menos, sabe? Se importa realmente com a mensagem. E eu comecei a pensar muito sobre isso e perceber que eu tinha tudo que eu precisava para começar. Na verdade, muito mais do que o suficiente, sabe? Que é uma vontade de passar uma mensagem. E mesmo tendo esse conhecimento, eu ainda demorei para ter coragem enfim, e colocar isso em prática. E eu fiz isso mais recentemente, me propus a fazer isso, e foi muito, 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 muito bom ver esses 2 vídeos, porque me fez ter uma sensação de que eu realmente quero ter um compromisso. Um desses rapazes que eu acompanhei falou também sobre essa dificuldade que ele tem de persistir nas coisas, sabe? Que muitas vezes ele começa e não conclui. E eu me vejo também muito nisso, muito, assim. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem, essa dificuldade de continuar, assim. E eu, no meu caso, o que causa muito isso é essa ideia, essa vontade, sabe? Essa ilusão de querer ser perfeito. Para quem acredita em astrologia, eu sou uma das pessoas, ninguém é obrigado a acreditar, mas quem acredita vai entender. Eu sou escorpiano, tenho muitos planetas em escorpião, tenho 6, mas eu tenho um ascendente em virgem. E eu tenho uma coisa muito forte do meu ascendente com relação à minha apresentação ao mundo, né? Que é o nosso ascendente, é meio que isso. Que é essa coisa de sempre querer estar ou fazer ou entregar algo perfeito. Obviamente eu não me acho perfeito, muito pelo contrário, pessoas que têm muitas manias perfeccionistas geralmente não se acham perfeitas. É bem o contrário disso, né? Por se acharem tão imperfeitas que ficam buscando a perfeição em tudo. Isso, não sei se em teoria é isso mesmo, mas é a minha percepção sobre isso e é como eu me sinto. Então, eu queria, na minha cabeça, o momento certo de começar isso aqui seria quando eu tivesse o equipamento perfeito, como quando eu tivesse emocionalmente perfeito, numa situação perfeita, num cenário perfeito, sabe? Eu sou muito ligado a essa coisa estética no sentido de harmonia, sabe? Eu gosto do que é bonito, então eu gosto de me apresentar de uma forma que eu esteja me sentindo bonito, que seja harmônico o cenário que eu estou, sabe? Eu não gosto de coisa bagunçada ali no fundo, não querendo uma coisa também muito irreal, sabe? Porque eu acho que... E eu me conecto e eu gosto muito quando a gente traz a verdade também. A gente não precisa querer mostrar uma coisa que a gente não é. Mas dentro da nossa realidade, dentro do que eu tenho, dentro do meu ambiente, dentro dos meus recursos, eu gosto de apresentar da melhor forma. E eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que o problema tá quando a gente se barra de fazer as coisas, a gente se sabota por achar que não tá perfeito. Então, assim, eu queria muito agradecer essas 2 pessoas. Eu deixei até um comentário para eles desejando sorte e tal. E, bom, se algum deles estiver aqui, eles vão saber quem é. Porque realmente fez muita diferença. E isso me fez ter mais vontade e a certeza de que eu quero fazer isso também. Porque, por mais que a gente tente se colocar numa posição de pensar assim, eu tô começando, então eu não posso esperar que amanhã vai ser muito grande, que muitas pessoas vão interagir. A gente traz isso na consciência, mas a gente acaba, no fundo, esperando meio que isso, sabe? E isso é um problema, porque... Outro problema, né, que é sobre pressa, eu quero muito falar sobre isso. Mas vendo essas pessoas e acompanhando outros canais também, uma lição que eu tive, assim, que ficou muito, assim, latente para eu falar sobre isso. Então, assim, para vocês aqui, estou fazendo esse compromisso comigo e com vocês, de não ter pressa com relação a isso daqui. 2 coisas. Não desistir, porque já foi muito difícil começar e eu já desisti de muitas coisas que me empolgavam, porque a vida foi atropelando e faltou um pouco de pulso firme mesmo de manter e falar, eu não vou desistir disso. E a segunda coisa é não ter pressa. É realmente me colocar numa posição de iniciante e de entender que não é sobre as curtidas, os números, isso é muito legal, isso é o básico
para que isso se desenvolva. Então, sim, vou sempre pedir para vocês curtirem, mas o principal, comentar algo relacionado, ou como você se relaciona com esse assunto, pra gente ter essa troca. Essa é a minha principal ideia, não só trazer uma mensagem que talvez possa se conectar com outras pessoas, mas ouvir das outras pessoas, ler no caso, né? Ouvir também acompanhando os canais, mas ter essa troca. E eu acho que quando você tá com um canal pequeno e você se relaciona também com outras pessoas que estão nessa fase, esse relacionamento fica mais fácil, talvez, do que quando você já é uma pessoa muito grande, porque você não dá conta nem de responder todo mundo e também vai ter pessoas que vão começar a falar merda. Enfim, eu acho que em algum momento alguém vai falar alguma merda. Quando a gente se dispõe a colocar a cara aqui na internet, a gente tá sujeito a isso. Não que justifique que as pessoas devam fazer, mas a gente sabe o que vai acontecer. Eu tô falando um pouco rápido porque eu tô me arrumando pra ir trabalhar, na verdade já tô um pouco atrasado, mas eu fiquei com muita vontade de falar isso e eu falei, cara, eu vou aproveitar porque senão vai passar isso e vai ficar pra depois. Então eu vou gravar, quando chegar de noite eu edito e a hora que der eu vou postar. Mas voltando e resumindo, a reflexão que eu queria trazer é sobre começar. Então agora eu vou dar um recado direto, olhando bem pra câmera, pra você e pra mim. Se você tem uma vontade de começar alguma coisa, seja ela qual for, um hobby, um novo negócio, cara, começa. E não só tenha coragem para começar, mas tenha também paciência para esperar o resultado. É um clichê, mas assim, as coisas que realmente têm força e são poderosas, elas não acontecem do dia pro outro. É claro que, eventualmente, uma pessoa vai fazer alguma coisa muito diferente, ela pode viralizar, às vezes pelo que ela tem a dizer, ela vai, sabe, reinventar a roda, mas a gente não pode esperar isso, a gente não pode criar as coisas pensando nisso. E se isso acontecer, ótimo, mas essa não deve ser o objetivo. Eu vou falar um pouco mais pra frente depois de um pouco mais relacionado à minha espiritualidade, porque que eu vim falar sobre isso aqui, mas hoje eu queria muito trazer essa reflexão sobre essa coragem para começar e não ter pressa. A gente vive correndo, eu falo porque assim, eu sou essa pessoa. A minha cabeça, ela não para. Ela é uma máquina de pensamento. Ela é uma máquina, mas assim, uma máquina de alta performance. O tempo todo, tudo. A cada minuto, a cada segundo. Então, muitas vezes eu acabo buscando coisas pra fazer, distrações pra que eu consiga, tipo, ficar em paz um pouco com a minha cabeça. Eu tenho tentado meditação também. Mas enfim, não vou devagar muito. Que o foco aqui seria essa coisa do começo. Então eu tive muita dificuldade para começar. Hoje eu tô encarando e aceitando esse desafio de começar da forma como eu posso. Com os recursos que eu tenho, que não são poucos. Eu preciso realmente reconhecer, não são poucos recursos. Eu não tenho o microfone que eu queria, a câmera que eu queria, mas eu tenho um equipamento que é muito mais que suficiente, que tem uma qualidade de gravação boa. Eu tenho esse fone que tem um microfone que vai fazer com que vocês consigam me ouvir sem tanta interferência externa, porque eu moro num centro, então se eu gravasse só pelo meu celular também daria, mas poderia ter muito mais interferência. Então eu tenho tudo. Eu tenho uma técnica básica e mínima de edição, e eu tenho as coisas que eu gosto, as coisas que eu prefiro, e o YouTube ele é uma grande escola, né? Tem tudo aqui. E eu já fiz muito isso, então é possível, se eu quero fazer uma edição específica, alguma coisa, qualquer coisa, tem aqui no YouTube. A única coisa que eu preciso é destinar tempo para isso e trabalho, e é isso que eu quero fazer. Então eu quero tentar ter uma frequência de postagem, não todo dia, eu trabalho, né, eu faço outras coisas, eu gostaria de poder me dedicar a fazer todo dia, até porque eu tenho estudado um pouco sobre a plataforma em si, e enfim, e basicamente ela vai te retornar pelo quanto você entrega. Tem um tempo, tem várias questões, mas é basicamente a sua entrega. Gostaria de poder me dedicar para fazer todo dia, mas não vai ser assim. Eu já não vou colocar essa expectativa nem pra mim, nem pra quem tá acompanhando, porque não vai ser assim. Mas, sei lá, talvez semanal. Eu acho que é tipo um mínimo, assim. Eu quero ter esse compromisso, porque isso vai me desafiar a lapidar um pouco os pensamentos. Hoje eu não roteirizei, não pensei em nada, eu só falei. Sempre que der vontade eu vou falar assim também, mas eu quero trazer alguns conteúdos mais estudados mesmo. Obviamente são reflexões, são o meu ponto de vista, mas sabe, baseado em algum autor específico, alguma coisa que fez mais sentido, para trazer esses dados e até compartilhar com vocês conteúdos, livros, coisas que mudaram a minha forma de pensar. Então eu quero sim trazer um conteúdo
mais estudado, mais preparado, sabe? E pensando também até na performance do vídeo, porque eu acho que essas são as duas coisas. O propósito não pode ser só o crescimento do canal em si, esse tipo de coisa assim. A mais importante de tudo é a mensagem. Mas considerando que você tá aqui e que essa plataforma existe uma métrica, existe um jeito de você performar, é legal que a gente que se propõe a estar aqui entender, estudar e tentar melhorar o conteúdo para que ele performe melhor. E é isso que eu vou tentar fazer, mas sempre focando no objetivo, que é trazer essas reflexões. Então é isso, eu já falei bastante, mas eu queria deixar esse pedido para mim e para você. Comece as coisas que você tem vontade. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, você só vai saber se começar. E tenha calma. Essa eu realmente falo assim pra mim. Tenha calma. As coisas não precisam acontecer. As coisas nunca vão acontecer no nosso tempo. Isso é um fato. A gente às vezes está mais alinhado com o tempo da vida e menos alinhado. Quanto menos alinhado com o tempo da vida, mais a gente se frustra, né? Mas a verdade é que as coisas não vão acontecer no nosso tempo, as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. E vamos usar isso ao nosso favor. E aproveitar o caminho e o processo. E, cara, e aproveitar essa fase de aprendizagem. Eu quero falar um pouco também sobre isso com relação ao meu trabalho, que é o que eu tô vivendo. Mas eu acho que, pra mim, o maior trabalho aqui é isso. É me colocar numa posição de vulnerabilidade, que é compartilhar as coisas que estão aqui dentro e que eu não falo tanto. Eu converso pouco, tenho boas conversas com poucas pessoas sobre esses assuntos, mas é esse trabalho de aprendiz, esse lugar de aprendiz. Esse é meu desafio no momento, isso é o que eu senti de falar hoje, e eu desejo que você tenha coragem para começar seus empreendimentos, sejam eles qual for, que você tenha paciência e que você se dedique, que você tenha sorte no seu processo, que você tenha inspiração para fazer, até me emocionei, para fazer cada vez mais aquilo que está dentro do seu coração. É isso. Um beijo e tudo de bom para todo mundo. Fiquem com Deus ou com o que você acredita e boa sorte.